A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Aqui você permanece conosco, meu caro ouvinte, estudando as propriedades desta faculdade das leis naturais divinas, que é a mediunidade. Ferramenta bendita de empréstimo a todos nós que necessitamos e temos por vocação o trabalho do bem com Jesus. E vamos nos qualificando, estudando, refletindo, buscando os recursos do conhecimento para melhor servirmos e sermos, então, médiuns úteis nas mãos da espiritualidade superior. E pela convivência dos bons espíritos, também aos poucos nos tornarmos pessoas melhores. Estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Vamos dar continuidade ao tópico sobre as reuniões mediúnicas. Estamos estudando as reuniões instrutivas. Como o nome indica, oferecem esclarecimentos e são assistidas por espíritos de ordem elevada. Para tanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e o amparo de espíritos superiores, demonstrando sinceridade de propósito, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Nesse sentido, Kardec destaca que uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então, o que seriam essas exclusões? Seriam os nossos interesses pessoais, seria a nossa perspectiva de sermos atendidos dentro da nossa vontade. Então, o propósito maior do Evangelho não se circunscreve às nossas necessidades ulteriores, mas sim às da coletividade. E é assim que nós vamos encontrar fortaleza para, então, suprir essas necessidades, pelo esforço do trabalho, pelo despertar de consciência, tornando-nos mais fortes para encarar as próprias necessidades. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Mas, meu caro ouvinte, onde realizar uma reunião mediúnica? Os lares domésticos são apropriados para esta realização? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. As reuniões instrutivas são as indicadas para serem realizadas nas casas espíritas. Ainda que a despeito de boa vontade dos seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnica, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas, propriamente ditas. São sérias, não resta dúvida, mas nem tudo que é sério é instrutivo. A razão para tal ocorrência está relacionada à insuficiência de estudos doutrinários que fornecem melhor compreensão relativa à prática mediúnica espírita e à ação dos espíritos no plano físico.
Então, meu caro ouvinte, as reuniões mediúnicas de desobsessão devem ser estritamente realizadas em um ambiente já pré-determinado pela presença dos espíritos, que é a casa espírita, onde nós teremos o recolhimento, a segurança e a oportunidade de aprendizagem diante dos fenômenos naturais da comunicabilidade com os espíritos. E a nossa qualificação pelos estudos, pela busca do conhecimento, pelo esforço constante no trabalho do bem, vai fazer com que a mediunidade seja esse recurso pedagógico de alto alcance em acréscimo às nossas vidas. E dando continuidade à apostila, o item 2 fala da classificação das comunicações dos espíritos, que é outro tópico muito importante para nos abalizarmos e então aprendermos cada vez mais a fazer a distinção do bem e do mal, e não das aparentes comunicações com palavras, às vezes rebuscadas, difíceis ou até decoradas de textos, mas que na verdade traz um comunicante mistificador. Então temos que a natureza e as características das reuniões mediúnicas estão intrinsecamente vinculadas aos tipos de comunicações que os espíritos transmitem pela via mediúnica, os quais podem ser classificados em 4 categorias básicas: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então é assim, meu caro ouvinte, a reunião terá a característica fundamentalmente ligada ao tipo de comunicante. A qualidade da reunião vai depender desta manifestação. Comunicações grosseiras são as que se traduzem por expressões que ferem o decoro, ou seja, o respeito, a honra. Só podem provir de espíritos de baixa condição, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros. De acordo com o caráter dos espíritos que as transmitem, serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Ímpia, meu caro ouvinte, quer dizer perversa. Este trecho foi retirado do Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 29, o item 134. Temos que fazer essa distinção, meu caro ouvinte, reconhecendo que o comunicante não é o médium que está dando a passividade. Então, muitas das vezes, não vamos enxergar a personalidade do médium que ele se encontra, dando a comunicação, mas um espírito de ordem grosseira. Os médiuns obsidiados transmitem comunicações grosseiras ou frívolas, dominados por certos espíritos. São induzidos a produzirem a mais vexatória e variadas situações, provocadoras de grande sofrimento. Então aqui trata-se do processo de obsessão que será tratado mais adiante, quando vamos reconhecer na obsessão uma grave enfermidade da alma, mas que tem recuperação, desde que o interessado, primeiramente, o próprio encarnado, assim se estabeleça no esforço do seu trabalho, da perseverança e na busca pelo tratamento na casa espírita. Comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversações fúteis. Então, por que existem essas comunicações? Porque existem pessoas que se aprazem e sentem prazer dentro dessas conversações fúteis. Então, há uma conotação, uma simbiose, uma comunhão de interesses. E então elas acontecem. Esses espíritos levianos
pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Como a verdade é o que menos os preocupa, sentem malicioso prazer em mistificar, ou seja, se passar por outra pessoa, mentir, enganar, os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. Então, é muito comum acreditarmos naquilo que nós desejamos que seja, do nosso interesse. Então, não fazemos a distinção do mal e do bem enquanto estivermos focados nesse interesse pessoal do materialismo, do imediatismo, na satisfação grosseira dos prazeres. Então, é preciso estabelecer essa diferenciação para reconhecermos nessas comunicações espíritos, pessoas desencarnadas, que apresentam as mesmas predisposições grosseiras e viciosas dos encarnados. Por incrível que pareça, as comunicações frívolas são mais comuns do que se supõe, mesmo nas casas espíritas. Os espíritos comunicantes que integram essa categoria são ardilosos, maliciosos e irresponsáveis. Ou seja, eles têm habilidade, eles têm preparação e instrução para assim procederem, em diferentes gradações. E por serem assim, não medem as consequências dos seus atos. Criam confusões, desentendimentos e discórdias entre os participantes, simplesmente movidos pelo divertimento ou pela zombaria. O estudo e a boa conduta moral são recursos essenciais para neutralizar as suas ações. Os médios iniciantes e os menos vigilantes são seus alvos prediletos. Então, todo o início de uma reunião mediúnica, de um grupo que se estabelece com esse propósito, primeiramente deve se fundamentar nos estudos. É necessário passar um bom período no estudo. Vide a obra Diálogo com as Sombras, desse mesmo programa, meu caro ouvinte, que você pode acessar na playlist da Rádio Rio de Janeiro e encontrar na introdução essa formação da equipe mediúnica. Os médiuns iniciantes, se não vigiarem, serão alvos prediletos dessas entidades. Vamos continuar estudando as características das reuniões mediúnicas e dos espíritos em suas comunicações, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando as comunicações dos espíritos nas classificações das reuniões mediúnicas. As comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que esteja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão. Como foi assinalado anteriormente, a maioria das reuniões mediúnicas espíritas são sérias, o que não significa que sejam
verdadeiramente instrutivas, como bem ressaltou o codificador, e também faz distinção entre comunicações sérias, verdadeiras e falsas. Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, mas com bom senso, paciência e conhecimento doutrinário espírita, consegue-se obter bons resultados. A principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa à observação. Os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam dessa forma, isto é, mesclando verdades com falsidades, ou interpretações próprias, meramente opinativas, com consagrados ensinamentos universalmente aceitos. A prática da comunicação simultânea nas reuniões mediúnicas pode muitas vezes dificultar o discernimento, se as comunicações são verdadeiramente sérias ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado manifestante, uma vez que, como a manifestação dos espíritos não foi percebida ou acompanhada por toda a equipe, a avaliação é prejudicada. Mesmo nos grupos mediúnicos muito ajustados, essa prática deve ser evitada, considerando que qualquer comunicação dos espíritos é destinada a todos os membros da equipe. Comunicações instrutivas são comunicações sérias, que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação ou de desmaterialização do espírito. Os espíritos sérios que se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Allan Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas permitem apreciar moralidade e o conhecimento intelectual dos espíritos comunicantes. E remata com muita lógica. Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Instruções Psicofônicas pela Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 19, Alergia e Obsessão. A noite de 15 de julho de 1954 trouxe-nos a alegria do primeiro contato com o espírito do doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz, distinto médico e denodado trabalhador do Espiritismo, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira no período de 1889 a 1895, desencarnando em 1937. Tomando as faculdades psicofônicas do médium Chico Xavier, pronunciou a palestra aqui transcrita, que consideramos precioso estudo em torno da obsessão, subordinando o assunto ao tema alergia e obsessão. Elucida-nos sobre a maneira pela qual facilitamos a influenciação das entidades infelizes ou inferiores em nosso campo físico, desde a mais simples perturbação epidérmica aos casos dolorosos de avassalamento psíquico. E o Espírito se comunica dizendo: quem se consagra aos trabalhos de socorro espiritual há de convir por certo em que a obsessão é um processo alérgico, interessando o equilíbrio da mente. Sabemos que a palavra alergia foi criada neste século pelo médico vienense von Pirquet, significando a reação modificada nas ocorrências da hipersensibilidade humana. Semelhante alteração pode ser provocada no campo orgânico pelos agentes mais diversos.
quais sejam os alimentos, a poeira doméstica, os pólens das plantas, os parasitos da pele, do intestino e do ar, tanto quanto as bactérias que se multiplicam em núcleos infecciosos. As drogas largamente usadas, quando em associação com fatores proteicos, podem suscitar igualmente a constituição de alergenos alarmantes. Como vemos, os elementos dessa ordem são exógenos ou endógenos, isto é, procedem do meio externo ou interno, em nos reportando ao mundo complexo do organismo. A medicina moderna, analisando a engrenagem do fenômeno, admite que a ação do anticorpo sobre o antígeno, na intimidade da célula, liberta uma substância semelhante à histamina, vulgarmente chamada substância H, que agindo sobre os vasos capilares, sobre as fibras e sobre o sangue, atua desastrosamente, ocasionando variados desequilíbrios, a se expressarem, de modo particular, na dermatite atípica, na dermatite de contato, na coriza espasmódica, na asma, no edema, na urticária, na enxaqueca e na alergia sérica, digestiva, nervosa ou cardiovascular. Evitando, porém, qualquer preciosismo da técnica científica e relegando à medicina habitual o dever de assegurar os processos imunológicos da integridade física, recordemos que as radiações mentais, que podemos classificar por agentes R, na maioria das vezes se apresentam na base de formação da substância H, desempenhando importante papel em quase todas as perturbações neuropsíquicas e usando o cérebro como órgão de choque. Todos os nossos pensamentos definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos. Assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo aos semelhantes, porquanto a cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo produzem elevada percentagem de agentes R, de natureza destrutiva, em nós e em torno de nós, exógenos e endógenos, suscetível de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos da desarmonia mental. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Para sanar a obsessão nos outros ou em nós mesmos, é preciso cogitar dos agentes R que estamos emitindo. O pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Respeitemos, assim, a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. E garantindo-nos contra a alergia e a obsessão de qualquer procedência, atendamos ao sábio conselho de Paulo, o grande convertido, quando adverte aos cristãos da igreja de Filipos: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja em cada hora da vida a luz dos vossos pensamentos. Assinou Dias da Cruz para o nosso coração, meu caro ouvinte, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier,
fortalecendo-nos hoje e sempre para o bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.